Hoje a palavra de Deus vai nos convidar para o sobrenatural. E eu tenho sentido e visto que a igreja está vivendo muito no mundo natural. E Deus, Ele me chamou para que a gente possa ser sobrenatural. E Ele me deu essa palavra aqui de Atos 3:6, que diz assim: porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando ele pela mão, o levantou imediatamente sobre os seus pés e tornozelos e se firmaram. Pode assentar, irmãos. Eu, lendo esse texto, Pedro, João, aqui eles encontraram um homem. Se a gente for ler o texto todo, fala que Pedro e João subiam ao templo para a oração, o horário da oração, que era a hora nona, 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E aí Pedro fala essa palavra: eu não tenho nem ouro nem prata. Mas o que Pedro e João tinham era muito mais poderoso do que o ouro e prata. Os homens, eles lutam e eles brigam pelo ouro e pela prata nesse mundo. O ouro e a prata desse mundo são as maiores riquezas almejadas por um homem. E Pedro, mas João chamam aquele homem que era colocado ali diariamente. Aquele homem todos os dias era colocado ali perto da porta formosa, aonde no templo. E aí eu quero dizer para você o que Deus falou comigo. Muitas das vezes nós estamos tão perto do templo e somos impedidos de entrar. Sabe por quê? Porque a gente está paralítico espiritualmente. Até que apareça 2 homens, 2 crentes sobrenaturais que nos pega pela mão e simplesmente diz essa palavra: levanta e anda. Ou seja, o cristianismo, né? A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa. Ela é muito mais poderosa do que qualquer ouro, do que qualquer prata. Os homens lutam pela prata e pelo ouro, até por uma esmola. Mas Cristo não é uma esmola. Cristo é o tudo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Então, quando Pedro diz isso para ele, aquele homem esperava algo que como aconteceu aqui agora, aquele jovem que chegou pedindo um alimento. Simplesmente, irmão, a gente tem que oferecer Jesus para as pessoas. A gente tem que ser sobrenatural. Você tem que ser o ponto de referência de Cristo. Você tem que ser, irmão, como Pedro e João aqui, como referência do Evangelho de Deus. A sua casa não é apenas o endereço da sua casa. A sua casa é o endereço de Cristo na sua vida. As pessoas têm que ir até você e saber que você é cristão de verdade. Que você possa dizer para elas: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas está faltando isso no nosso meio. Está faltando isso, essa responsabilidade na nossa vida. Sabe, as pessoas têm que nos procurar, irmão. E quando Deus me falou isso, irmão, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque nós precisamos ser como Pedro e João aqui. A gente precisa doar-se Cristo para as pessoas. Então, não seja natural. Vamos deixar de ser natural. Mas eu oro. Eu levanto às 3 da manhã para orar. Mas você está sendo realmente o alvo daquelas pessoas que precisam de Cristo? Mas eu jejuo o dia inteiro. Eu faço as coisas naturais. Mas as pessoas estão
lá fora, irmão, na porta do templo para entrar, e não tem quem coloque para dentro. Por que os fariseus aqui que passavam, ele era invisível aqui, olha, aqui ele era invisível, por que os fariseus e os levitas passavam por eles, as pessoas passavam por ele para oferecer o sacrifício, mas dava moedas, irmão. As pessoas não querem mais esmola, as pessoas estão precisando de Cristo, e a igreja tem que tomar uma posição de ser sobrenatural e dizer como Pedro e João aqui: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho é poderoso, o que eu tenho é maravilhoso, é o Criador do universo, é aquele que faz todas as coisas novas. Pedro e João, não é que eles eram tão corajosos, eles sabiam, e eles conheciam a verdade, eles queriam distribuir essa verdade. Então nós vamos deixar de ser crentes naturais, como está escrito na palavra em Romanos. Nós não vamos conformar com as coisas desse mundo, porque nós temos que viver um mundo sobrenatural, e o mundo sobrenatural vem do céu, irmão. Vamos ser crentes sobrenaturais, irmãos. Eu não tenho coisas naturais. Quando ele fala aqui, olha, lá no 3,6 ele fala assim: eu não tenho coisas naturais, sabe? Coisas naturais são coisas palpáveis, irmão. Coisas naturais que a gente oferece para as pessoas são coisas que elas estão vendo com os olhos. Nós temos que oferecer o invisível. O invisível se chama Cristo Jesus. O invisível é o Espírito Santo. O invisível é o próprio Deus. Sabe como eu vejo isso tudo? Eu vejo assim que as pessoas têm que ver em nós como Deus, que é o sol. Vamos dizer que Deus é o sol, que emana a luz. Cristo é a luz, e o Espírito Santo é o calor que a gente sente. Então os três residindo em nós através do Espírito Santo. Então nós temos que oferecer para as pessoas não o que eu tenho fisicamente, não o que eu tenho naturalmente, mas o que eu tenho que veio do céu. E o que veio do céu é quem? É o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele veio, tabernaculou entre nós, andou entre nós. Você entende o que Deus está falando? Vamos deixar de ser crentes naturais e ser sobrenaturais. Quando te chamarem, vá, ofereça Jesus. Em 2 Coríntios 5,17, vai falar o que eu tenho, o que eles ofereceram. O que você pode oferecer? O que você pode oferecer? Olha o que diz ali a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, é o quê? Então, se você é nova criatura, para de viver o mundo natural. Comece a viver o mundo espiritual. Comece a viver o sobrenatural. Sabe, o que nós estamos precisando é dar os passos, subir as escadas para o céu, irmão. Porque as coisas velhas já passaram. A gente fica naquela briga nossa entre o espírito e o corpo. Meu irmão, está na hora da gente tomar uma posição e falar: eu sou de Cristo, porque eu sou nova criatura, e as coisas velhas são lixos. O apóstolo Paulo, ele diz: eu era. Mas eu considero tudo isso como o quê? Como lixo. O que Deus está falando para mim e para você é isso. Olha, o que eu tenho? Eu tenho Cristo. As coisas naturais ficaram para trás. Sabe? O que você tem a oferecer para as pessoas não é sua casa bonita. Ontem eu estava falando com a Cida, nós estávamos deitados lá em casa, e eu falei para ela: eu já ofereci tantas minhas coisas para as pessoas, e as pessoas foram embora, largaram Cristo. Eu quero te dizer que hoje eu tive um presente, porque esse presente, que essa pessoa que foi almoçar comigo, foi a resposta de Deus de ontem à noite, porque ela não foi lá por minha causa, ela foi porque Cristo mandou que ela fosse, para que ela ouvisse do Evangelho de Deus. Ela não tem que ver a minha vida, ela tem que ver o que Cristo tem feito na vida dela. E a palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Você está entendendo o que ele está dizendo, irmão? Sabe, e por isso nós temos, para viver o sobrenatural, nós temos que ir lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz que o viver é Cristo. O viver é Cristo, irmão. Nós temos que colocar isso no nosso coração.
Olha o que diz aí. E logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que apresentar para as pessoas é Cristo. Eu não tenho que apresentar para as pessoas o pastor Carl. Não, meu irmão. Tem pessoas apresentando a igreja, tem pessoas apresentando o pastor, o cantor. Não, você tem que apresentar o quê? Logo se... Olha lá, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando aparecer alguém precisando ali da graça de Deus, o que você vai oferecer? Eu não tenho ouro nem prata. Você entende? Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, olha para mim. João, aquele, mais o Pedro, eles pegaram aquele homem e falaram, olha para mim. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo. Um olhar que transforma, um olhar que transcende. Então o viver é Cristo, irmão, não se esqueça. Não seja apenas um ouvinte. Em Tiago 1:22, você tem que não só ouvir a palavra de Deus, vir aqui só ouvir a palavra de Deus, não. Você tem que ser praticante da palavra. A palavra diz assim, se ensina ou não. Olha o que diz ali, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente o quê? Ouvintes. Comece a ouvir, além de ouvir, sabe? Comece a praticar. A palavra fala assim, eu vou fazer assim. Sabe por quê? Porque quando você ser o centro, que as pessoas começarem a te buscar, elas vão ver em você e você vai oferecer, não você vai oferecer o quê? Eu não tenho ouro, nem prata, mas eu tenho algo tremendo para te oferecer, que é Cristo. Sabe? Não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra, sabe? Tenha a visão nos olhos. Em Mateus 9:36, temos que ter os olhos de Cristo. Sabe, irmão, a gente está tão acostumado nesse mundo perverso que nós passamos pelas pessoas, elas se tornam invisíveis para nós. A gente passa, a gente não pergunta o que ela precisa. Às vezes ela vem pedir até algo como aquele jovem que teve aqui. A gente ignora, elas passam a ser invisíveis. Mas o que diz ali a palavra de Deus em Mateus 9:36? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus olhou para as multidões e teve o quê? Compaixão, irmão. Começa a enxergar, começa a ter a visão, começa a oferecer para as pessoas, começa a ter os olhos de Cristo, começa a enxergar o que é necessário, irmão. Começa a ver o que Cristo está fazendo. Sabe, quando você começar a ser o centro, Jesus perdeu. Quando você perde, a palavra do Senhor diz que você perder a sua vida da alma por amor a Cristo, você vai encontrar em Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós vamos ser achados nele. Você entende? Olha lá, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é isso, irmã? Quantas pessoas estão como ovelhas que não têm pastor? Com cada problema. E muitas das vezes essas pessoas estão aqui, como a palavra de Deus diz que, olha, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Quantas pessoas vêm até a porta e não podem entrar, porque a religião não deixa elas entrar, irmão. Cristo hoje está falando para mim, para você, sabe, a gente tem que ter o cuidado amoroso. Quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro estavam indo e encontrou esse homem, eles tiveram uma atitude amorosa. Em Mateus 14:13, vai nos dizer qual que é esse amor. Em João, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Olha o que Jesus faz ali. Olha, irmão, que amor. É o amor que você tem que ter, irmão. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão.
compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Sabe, irmãos, você tem que enxergar igual a Jesus. Sabe, você tem que começar a viver o que Jesus viveu. Jesus ele não simplesmente andava no meio da multidão e via que as pessoas eram invisíveis. Ele passava a ser parte daquela multidão para sarar e curar, irmãos. É por isso que aqui nós temos que oferecer para as pessoas, não é prata nem ouro. Mas o que você tem? Fala para você mesmo, eu tenho Cristo, porque Ele vive em mim. Aleluia. Você está entendendo? Começa a ser um crente sobrenatural, amoroso. Sabe? Não deixe que as pessoas sejam invisíveis ao seu redor. Não deixe, irmão. Tenha compaixão delas, sabe? Tenha o poder que transforma vidas. Em Atos 19, 11 e 12. Vai falar de um poder que Deus deixou. É esse poder que João e Pedro tinham. Olha que extraordinário, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que diz ali, olha. E Deus. Eu quero que você entenda isso ali, é bem claro. E Deus, quem faz é Deus. O operar e construir é Deus. O vaso só é usado, mas é Deus que faz. Olha ali. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, irmãos. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Sabe o que é isso, irmão? Isso é dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Paulo era Aí a gente fala assim, mas Paulo era o apóstolo. Você é o filho. Você é servo. A palavra de Deus diz que ele fala para nós assim, eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. E ele fala, virá sobre vocês. E aconteceu em Atos 1:8. E veio sobre nós, irmão. Você é projeto de Deus para o mundo, para a salvação do mundo. Compreende, irmão? Não deixe as pessoas invisíveis, porque esse poder liberta. Esse poder é o que liberta, irmão. Deus quer te usar, irmão, para curar as pessoas, para libertar as pessoas, irmão. Seja diferente, seja cidadão do céu. Filipenses 3:20. Para de viver o mundo natural, irmão. Você dá mais importância para as coisas televisíveis, para as séries que passam por aí. Como é que você vai ser um sobrenatural de Deus se você não busca o Senhor, se você não entra na sala do trono, se você não morre para o mundo? Olha o que diz ali, a nossa, o quê? A nossa pátria está onde? No céu, irmão. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer algo para você. Tem crente hoje brigando por causa de política. A minha prata não é daqui. Então por que eu vou brigar por causa da política? Eu vou orar para que Deus coloque o melhor lá. Eu vou falar, Senhor, põe aquele homem, mesmo que ele não seja e não te conheça, mas que o coração deles esteja inclinado para as suas boas obras. Sabe, irmãos? O que nós estamos precisando é isso. É crentes que são a favor do aborto. Como é que ele é sobrenatural? Como é que uma pessoa que é a favor das coisas erradas, contra a palavra de Deus, ele vai viver o sobrenatural? Começa em nós, irmão. Estou dizendo, começa em mim, começa em você. Seja o sobrenatural de Deus. Seja diferente. Você é cidadão do céu. Você foi comprado pelo um alto preço, irmão. Um poder que transforma, irmão. Deus quer transformar a sua vida, irmão. Prossiga para o alvo, sabe? Em Filipenses capítulo 3, verso 2 ao 17, Paulo fala assim, olha, eu não quero nem saber o que está ao meu redor. 12. Ele fala que prossegue para o alvo. Olha lá.
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. O que ele queria? O céu, irmão. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma vez eu faço, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha o que ele está falando. O que está diante dele? O céu. Comece a colocar o céu no seu coração. Comece a buscar o céu. Comece a ver o céu. Comece a ver as coisas de Deus. Sabe, nós precisamos disso, irmão. As vidas são marcadas por você, irmão. Sabe, você é o socorro para elas. Colossenses 3:16. As pessoas aonde você mora sabem que você é crente, hein, Stephanie? As pessoas sabem que você é crente? As pessoas sabem? As pessoas têm te procurado? As pessoas têm visto em você a glória de Deus? Será que quando você passa, os demônios correm? Será que quando você passa, as pessoas são curadas? Olha o que diz esse texto aí, olha. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se habita, irmão, você é a solução para o mundo. As pessoas estão perdidas, você vai oferecer, nem é ouro nem prata, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não se engane, você que acha que é cristão, mas não busca a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não tem comunhão. Ah, mas eu ponho no Facebook aquelas coisas maravilhosas. Não se engane, você está se enganando a você mesmo. Viva, produza bons frutos. As vidas são marcadas. Vidas com limitações são marcadas pela sua ajuda. Sabia? Quero te dizer uma coisa, que perto do templo não é viver a plenitude de Deus. Esse homem ficou vivendo quantos anos? Eles levando e colocando ele lá. Ele não vivia a plenitude de Deus. Quantas pessoas a gente conhece que estão com as mãos atrofiadas, os pés atrofiados e não vive a plenitude de Deus? Tem até alguém que vai e leva até a porta, mas é incapaz de levar para dentro do templo. Compreende? E o templo é você, irmão. Mas um olhar que muda tudo é... Olha, o verso 3 de Atos 3 diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando, olhando firmemente, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Deixe que as pessoas olhem para você, no seu íntimo. Deixe que as pessoas vejam em você, porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Deixe que as pessoas comecem a entender que você é o centro do coração de Deus aqui nessa terra. Sabe, irmão? É isso que Deus está falando para mim, para você, irmão. Um olhar muda tudo. O nome de Jesus muda tudo. Viva isso, irmão. O nome de Jesus na sua vida muda tudo. Basta viver isso. No verso 8, fala que uma transformação por causa desse olhar. Olha aí. Se Pedro e João tivessem passado direto, não teria acontecido isso aqui, olha. Se eu e você passar direto, não acontece isso. Olha o que diz aqui. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eles entraram aonde? Aonde?
Vou ler de novo, olha que coisa maravilhosa. De um salto, ele não podia andar, ele era paralítico, mas o que Pedro e João tinha era poderoso para curar, era poderoso para libertar, era poderoso para fazer com que um servo se tornasse servo e saltasse e louvasse e adorasse ao Senhor dos exércitos. Olha que diz ali, e de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, lugar que ele era proibido de entrar. Ele saltou e entrou cantando e louvando a Deus, e viu todo o povo andar e a louvar a Deus. As pessoas vão ver, irmão, seus filhos, seus esposos, sua esposa, seus companheiros, seus vizinhos, eles vão entrar no templo por sua causa e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu.